Boa tarde! Boa tarde, alunos do quinto ano! Quero desejar-lhes boas-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane e hoje, para a nossa atividade de sexta-feira, concluiremos também o assunto divulgação científica. Tanto o gênero de divulgação científica como os vários formatos que eles podem ser apresentados. Pessoal, ó, o pessoal já está falando oi no chat, já está chegando aqui. E material, não esqueçam, separem o caderno de vocês, as folhas, coloquem a data no alto da página. Hoje é dia 14 de agosto de 2020 e sextou, né? A nossa última aula de língua portuguesa da semana. E eu espero que vocês aproveitem muito para poderem descansar. E aí, semana que vem tem mais. Uma outra coisa é, passaram duas questões no site, você vai fazer alguma coisa sobre a nossa vitória? Sobre a vitória de ontem de vocês? Eu preparei uma homenagem para o time dos meninos para a próxima semana, mas a apresentação eu deixei para a próxima semana, então vai ser surpresa, tá certo? Agora, vou falar com os professores sobre a habilidade de hoje. A habilidade EF 05 LP 22, ler e compreender textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, resumos, mapas conceituais, textos de divulgação científica. Você sabia que, sobre tema de interesse dos estudantes, considerando a situação comunicativa, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Hoje, nós temos os focos nestes vários formatos em que podem ser divulgados as ciências, assim como as pesquisas e, deixa eu colocar aqui, situação comunicativa também. Pessoal, todo mundo já, ó, eu tô achando lindo, que o pessoal do quinto ano, sextou, vamos concluir? Vamos ir com alguns exemplos diferentes. Primeira coisa, tenho que perguntar aqui para vocês, se nós estamos falando, desde o dia 12 a gente vem comentando sobre o gênero de divulgação científica. Então, nós temos todas aquelas regras fechadas, características fechadas, mas existem outros formatos em que nós divulgamos ciências e pesquisas, mesmo não sendo da área do especialista. Nós falamos já de alguns exemplos, só que nós não vimos. E hoje é isso o que nós vamos fazer, entender alguns dos formatos que essas pesquisas ou esses resultados são divulgados. Ô pessoal, tem um povo aqui, eu já vi o pessoal comentando, perguntando se vai ter jogo de novo. Hoje a gente não tem jogo, a gente precisa explorar um pouco os formatos, né, que eu disse da pesquisa, e como eu marquei na habilidade de vocês, os formatos que nós ainda não vimos. Agora, para começarmos, vamos acrescentar alguma coisa sobre a ajuda na compreensão desse gênero textual. Dá uma olhada. Opa, passei dois. Aqui. Olha aqui, nós temos, deixa eu tirar esse excesso, nós temos uma marcação aqui interessante. Observem, formatos para divulgar. Então, a gente coloca ciências e outras pesquisas. Aqui abre o nosso leque para informação. Elementos facilitadores da compreensão textual. Número 1, presença de imagens que ilustrem a pesquisa ou fato científico. 2, presença de gráficos e ou tabelas que comprovem os dados apresentados. E terceiro, organização das informações, seja por meio de organogramas ou diagramas. Aqui, que a gente está falando de desenho, eu não apresentei nenhum texto com ilustração. Então, a gente começa falando sobre cada um dos exemplos desses formatos e aqui, para vocês, isso a gente vai usar depois. A gente tem assim, para lembrar, a estrutura composicional do gênero divulgação científica. Ou seja, aqui tem todos os itens que nós já vimos. Aos pouquinhos, conforme a gente
começo a estudar cada texto, eu recorro a essa lista para que a gente possa consultar e vocês possam responder, para entender o que vocês estão compreendendo, tá certo? Então vamos lá. No nosso primeiro modelo textual, isso aqui é interessante. Um infográfico. Está na tela para vocês o infográfico Retrato do Aumento da Dengue no Brasil. O Ministério da Saúde alerta para a necessidade de mais ações para eliminar focos de dengue em todo o Brasil, que registrou aumento de casos em várias regiões do ano de 2018 para 2019. Aí nós temos os elementos a observar. Nós temos um gráfico, nós temos as informações com relação à doença que está sendo pesquisada, o que é a dengue, a prevenção contra a dengue, os principais sintomas da dengue, a forma de transmissão e o que fazer quando há suspeita de comunicação. E eu pergunto, no caso aqui, neste que vocês viram, quero saber de vocês já viram o infográfico? O que é que vocês acham que esse infográfico trata? Qual é o assunto que ele está tratando e sobre as características que ele apresenta que tem a ver dele entrar no gênero divulgar ciências e pesquisas? E aí, gente? Ó, a Renata colocou que o infográfico tem tudo a ver, que sim, a Nicole colocou que sim. E qual é o assunto que ele está tratando? O Francisco colocou, fala sobre a dengue, prevenção da dengue. O assunto não é a prevenção da dengue. Vamos ver se vocês conseguem unir um pouquinho. Casos de dengue, muito bom, Melissa. Aqui, ó, tá no título até ajudando. Aumento da dengue no Brasil. No período de 2018 a 2019, em várias regiões. No caso, a gente está falando do Brasil, né? Então, as várias regiões do nosso país. E eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês com relação ao que vocês... Vamos lá, vou já me dar aqui. Uma pergunta com relação ao que vocês veem aqui. Simples assim. Quando a gente observa esse infográfico, ele tem um gráfico. E ele traz informações. Por isso ele chama infográfico. Esse gráfico, ele ajuda nessas informações, por quê? Tem alguma coisa a ver com a comprovação de pesquisa? Deixa eu ver vocês. Ó, tá? Ih, o pessoal tá respondendo a outra ainda. Aí a Laura colocou que tem a ver sim. A Laura colocou que o gráfico está junto com as informações. E o Vitor colocou que comprovam as informações. Exatamente. Aqui vocês podem observar assim, ó. Eu tenho uma legendinha pequena aqui. Cada cor corresponde à cor da coluna que está no gráfico. Isso quer dizer que eu tenho as regiões e os casos de dengue que estão em azul são os casos de 2018 e os em vermelho, 2019. E a gente consegue ver que houve aumento na maioria das regiões. Aqui a gente comprova a pesquisa. Agora, se eu aprofundar a pergunta para vocês, se eu disser assim, se isso tem a ver com a publicação de ciências e pesquisas, por que isso aqui é importante? O infográfico falando que os casos de dengue aumentaram no Brasil. Ó, e tá meio devagar aqui, o pessoal, sextou, calma, aqui. A Emanuele colocou que comprova que precisa ter ações de cuidado. Boa. Para que mais que é um texto de pesquisa desse? Para as pessoas se prevenirem, Igor, muito bom. A Camille colocou que ajuda a conscientização. Gente, quinto ano, vocês são máximos. É isso mesmo. E quais as características que nós temos que aparecem na nossa lista? Olha só algumas delas. Deixa eu marcar numa cor diferente. Aqui, a gente coloca, a norma culta da língua aparece, porque a gente não tem no nosso infográfico nada, nenhuma palavra coloquial, expressão comum. A gente tem termos técnicos nesse infográfico. O que vocês acham? Vocês olharam lá? A gente tem algum? Ó, o Vitor colocou que tem a explicação da doença. Perfeito. A gente tem depoimento de autoridades? Ah, e a Marília falou assim, mas não tem essa parte. Aí é que tá, gente. Aí é um detalhe que eu não passei para vocês. A fonte, a gente tem aqui Ministério da Saúde, Governo Federal.
Ou seja, essa é uma pesquisa real, os resultados, os dados, feitos pelo Ministério da Saúde. Isso quer dizer que eu tenho, sim, uma fonte que eu posso considerar como um depoimento de autoridades. Quem pesquisou e colheu os dados são realmente pessoas que trabalham nesta área. Aqui eu tenho impessoalidade, a terceira pessoa. Por quê? Não tem opinião de ninguém no nosso infográfico. Definição de conceitos. Os conceitos, que são as explicações, elas aparecem exatamente em cada um dos quadros que eu marquei. Estão sendo colocados explicando para que a questão da conscientização, a partir do aumento de casos, possa ser levada em conta, levada a sério, e tem as dicas para se cuidar disso. Um outro ponto, exemplificação. A questão do exemplo, eu não tenho exemplo, eu tenho dados diretos. Quando eu tenho o gráfico aqui, ó, eu falo que eu não tenho necessidade de dar exemplos sobre os casos, eu já estou provando. Parafrasagem, que é explicar algo, né, pegar o termo científico e explicar de uma maneira mais simples, se a gente olhar o nosso texto, eu não tenho essa explicação tão simples, ou tenho? Aí, ó, a Júlia colocou assim, acho que tem sim. Vocês acham que tem? Algum termo aqui que está difícil de compreender e seria difícil, mas está explicado bem simples? A Flávia colocou que a explicação dos passos da dengue os passos não das características, mas está certo. O nome, a Camille colocou o nome, explica bem o assunto, justifica, né? Muito bom. Imagens, eu não tenho. Gráficos ou tabelas, eu tenho um gráfico. Estão aqui. Então, o que eu quero provar com vocês essa comparação? É que nem todos os textos que nós veremos, os formatos, terão todos os aspectos. A partir do momento que ele tenham alguns deles, o que vai acontecer? Ele se torna um meio de propagar os estudos em diversas ciências e a pesquisa. Ele não se chama diretamente um texto de divulgação científica. Ele é um texto para divulgar tudo que a ciência produz. A gente está ampliando esse ponto. Vamos para um outro exemplo. Aqui. Quero saber de vocês. Mapa conceitual. O mapa conceitual chama-se O Lixo e Sua Classificação. Está na tela para vocês. Só de olhar, vocês podem me dizer o que vocês entendem de um mapa conceitual? Dá uma lidinha com calma. A Gabriele falou que já ouviu falar, já viu isso. O Nicolas falou que já viu. Isso. Ó, o Miguel colocou que já viu também. Agora, tudo isso aqui, teve gente que já viu. Mas o que quer dizer? Para que serve um mapa conceitual? Ó, o Alexandre falou que é a primeira vez. Gente, o mapa conceitual, vocês precisam primeiro entender o que quer dizer a palavra conceito. Ou seja, explica. A Lara colocou que o conceito é porque é o mapa que explica coisas. Perfeito. Então, eu vou falar aqui para vocês. O que nós vamos fazer? A gente tem que analisar que é o seguinte, o mapa conceitual, ele é como se fosse, a partir de um texto de divulgação científica normal, esse mapa, ele é construído com as informações mais importantes daquele texto. Olha só, aqui a gente, quando está falando do lixo, está escrito logo no primeiro eixo. Lixo, materiais decorrentes de atividades humanas. Se vocês forem seguindo as setas, eles apresentam, cada um dos outros quadros, apresentam explicações que se relacionam umas com as outras. E as características da nossa lista de características, elas aparecem aqui. Eu tenho termos técnicos, eu tenho parafrasagem, eu tenho as explicações. Então, a única coisa que eu não tenho aqui é depoimento de nenhum especialista e também não tenho um gráfico, uma tabela, uma ilustração. Mas eu tenho esse último item aqui, ó, vamos trocar um pouquinho aqui, ó, para a nossa lista. Eu tenho o que a gente pode chamar de organograma. Esse, quando eu falo
em organograma, eu falo justamente do formato que vocês viram na tela. Isso sim, é um organograma. Eu tenho a função do mapa conceitual, todos os conceitos principais de qualquer tipo de texto reunidos em um organograma. Olha, é bastante coisa, mas vamos com calma. Não esqueçam de registrar. Aqui, você sabia que esse tipo de texto, esse vocês conhecem? Ai, a Beatriz falou assim, esse eu já conheço bastante. A Carol falou que já conhece bastante. O Caio, o Vitor. Tem bastante gente colocando que conhece bastante. Agora, que tipo de texto é esse? Esse você sabia que? Também ajuda a divulgar ciência e pesquisa. Que tipo de informação será que ele traz? Nós nem lemos ainda, hein? Aí o pessoal, a Marcela falou que tem a ver com uma curiosidade. Excelente, curiosidade. O Davi colocou que conhece como curiosidade. Isso mesmo. E lá veio, vou explicar para vocês uma coisa. Quando a gente fala na questão da curiosidade, pensa assim, nós pegamos um assunto. Lembra que eu disse ontem que você sabia que? Ele sozinho, ele é uma simplificação de um texto de divulgação científica. Então, ele traz, em formato de curiosidade, alguma informação que a ciência, que qualquer campo de pesquisa científico está utilizando. Mas agora nós vamos ler para eu aprofundar essas perguntas. Então, vamos para o texto. Olha só, você sabia que apenas 1 hectare da Mata Atlântica possui 450 espécies de árvores? É isso mesmo. A Mata Atlântica possui tanta diversidade de fauna e flora que em apenas 1 hectare de seu território podemos encontrar mais de 450 espécies de árvores, assim como uma infinidade de espécies de animais. Existem vários motivos pelos quais a mata deve ser preservada, pois oferece muitos benefícios à sociedade e ao meio ambiente. Suas nascentes de água, mananciais, são responsáveis pela distribuição do precioso líquido a todas as cidades do interior e da capital. Mais da metade, 70%, dos habitantes do Brasil vive melhor devido à presença da Mata Atlântica, que colabora para equilibrar o clima, a umidade, a temperatura e as chuvas. A área verde do país é muito mais variada que a de outras nações. 1 hectare de floresta no Nordeste dos Estados Unidos, por exemplo, possui apenas 10 espécies de árvores. Gente, olha a diferença que a gente pode colocar aqui. A nossa Mata Atlântica, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. A caneta não quer fazer um desenho, então deixa para a próxima. Se vocês observarem ou lembrarem sobre a questão do mapa do Brasil, por exemplo, o que a gente tem? A gente tem toda a parte do litoral brasileiro, que é o que a gente chamava, né, que tinha muita questão na Mata Atlântica. Atlântico, justamente, até o nosso nome do oceano, Oceano Atlântico. E aí o que acontece? Nós tínhamos essa mata. Essa mata ainda tem alguns pontos que ainda temos vestígios dessa floresta. Imaginem, 450 espécies de árvore por hectare. Deu o exemplo em comparação com os Estados Unidos, só tem 10. Então é muito. Agora, essa informação, ela trata do quê? Esse texto, ele está se tratando do quê? Qual é o assunto tratado aqui? Tem um povo que começa a colocar as respostas, tem gente que coloca umas respostas, e eu vi interessante, a Adriana colocou que nesse texto, ele está falando justamente da quantidade de árvores que a gente tem. Está falando sobre cuidar do meio ambiente, a Maiara colocou, sobre a preservação dessa mata para a vida no Brasil, excelente. Isso tudo faz parte você sabia, uma curiosidade científica. Quantidade de árvores, preservar o meio ambiente, ótimo. É o que mais vocês colocaram. Isso, quinto ano, exatamente isso. Agora, esse texto, se é uma curiosidade, ele segue alguns padrões da nossa lista, mesmo que não sejam todos. Isso tem que ficar bem claro para vocês.
Vou fazer outra pergunta desse texto. Vou voltar uma telinha. Vamos ver se vocês localizam aqui. Este texto, ele tem algum dado que comprove a informação que ele está ali colocando sobre a quantidade, sobre a importância da mata? Algum dado que eu digo, pode não ter tabela, mas tem algum número que comprove essa informação? Ele tem aquela parte? A Rebeca colocou que tem. Está falando sobre as águas, ou seja, mananciais. Agora, todo mundo falou, vocês falaram assim sobre as águas, sim, sobre as águas. O Eduardo colocou que justamente a questão dos mananciais, que abastecem boa parte do território. Exato, muito bom. Ó, o texto vai continuar com vocês mais um pouquinho. Eu vou colocar uma outra pergunta. Vocês vão olhar neste texto, olhe para vocês, que nós temos assim, a Mata Atlântica e a quantidade de espécies de árvores, mesmo com relação aos mananciais de água, realmente eles estão relacionados a ajudar o meio ambiente em que sentido? O que isso ajuda? Quero saber. Agora volta. Deixa eu ver o chat. Agora quero ver de vocês. No que ajuda? Tá, a gente falou de preservar, tudo muito lindo. Ajuda a nossa vida no quê? O pessoal falou da distribuição de águas. O que mais? Ah, o João Vitor colocou que tem a ver com a umidade do ar. Que a gente está precisando aqui, né, gente? Para quem está na cidade de São Paulo, não sei se está todas as cidades assim, mas está precisando da umidade. O que mais? Ajuda a mata, ajuda os animais. Yasmin, isso mesmo, é o habitat de vários animais diferentes. Tudo isso, ótimo, ótimo. Vocês, o oxigênio, a purificação, Lorenzo, que show! A quantidade de animais, a preservar várias espécies. Eu fico olhando ali no chat, é uma informação mais correta que a outra. Perfeito, quinto ano. Então, já estamos com as nossas proposições aqui. Agora, tem mais uma no final. Dá uma olhada nessa imagem, agora sem a parte textual. De acordo com as nossas características do texto, do gênero que nós estamos falando sobre divulgar ciências e pesquisas, essa imagem, ela realmente, ela traduz essa ideia da necessidade de preservar. O que vocês veem nessa imagem? Vamos ver se são bons de leitura de imagem. Ela ajuda na informação do texto? Sim. Natanael, sim. Giovana, sim. A natureza ajuda sempre, só que eu estou perguntando agora da imagem. O Yuri, isso. Todo mundo está colocando aqui sim. Tá. E por que ela ajuda a informação? O que ela está transmitindo ali? A Débora colocou que ela possui os elementos que estão sendo falados no texto, que se trata no texto. Perfeito! Quinto ano, dá uma pausinha aqui. Olha só, para a gente fechar a nossa aula, nossa caneta é essa, para nós fecharmos a nossa aula, o que eu quero de vocês? Prestem bem atenção. É importante, foram muitos textos, muitas informações, que vocês, essa lista, fique para vocês, eu vou marcar aqui de novo, essa lista toda, fique para vocês todas as vezes que vocês precisarem estudar. Por que isso? Cada um desses termos, eles são encontrados na questão dos textos de divulgação científica e na questão de qualquer outro texto que nós precisamos entender que também tragam as informações de ciências, no modo geral, e pesquisas. Agora, tem um tipo de texto que vocês também podem fazer sozinhos quando vocês aprendem alguma coisa. Chamam-se resumos, que é vocês pegarem tudo isso que vocês viram na aula, com as palavras de vocês, e poderem escrever para consultar e estudar. Combinado? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente encerra a língua portuguesa com tá na tela para vocês já a parte que vocês podem participar. Vocês poderão colocar a opinião de vocês, todas as impressões que vocês têm de cada uma das aulas. E a participação de vocês é extremamente importante, para que a gente possa, ao máximo,
tentar melhorar a cada dia. Combinado? Pessoal, um excelente final de semana para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! No Quintal de Versos de hoje, o poema Acampamento, escrito por Osório. Ai, ai, ai. Deitar no chão. Contemplar as estrelas e o firmamento. Só mesmo num acampamento. Fazer fogueira e nela cozinhar o seu alimento. Só mesmo num acampamento. Total silêncio. Ser capaz de ouvir o próprio pensamento. Só mesmo num acampamento. Pegar no sono. Ouvindo o canto agudo do vento. Só mesmo num acampamento. Acampamento é assim. Você curte a liberdade e não se preocupa com problema nenhum. Mas dentro da barraca não pode soltar pum. Escapou. País tem bandeira, reino tem bandeira, estado tem bandeira, cidade tem bandeira e até bairro tem bandeira. Mas e o planeta Terra? Será que o nosso planeta tem bandeira? Bem, a Terra não tem uma bandeira oficial, mas tem umas opções. Como esta! Ela foi criada em 1970 nos Estados Unidos para a celebração do Dia da Terra. É azul e tem uma imagem da Terra no centro. Essa aqui também é de 1970 e foi criada por um fazendeiro dos Estados Unidos chamado James Cadle. O fundo preto representa o universo. O círculo azul representa a Terra. O círculo branco, a Lua. E o círculo grande e amarelo é o Sol. E essa aqui é a bandeira internacional da Terra. Ela foi criada em 2015 na Suécia. Ela tem o fundo azul e no centro 7 círculos que se entrelaçam formando uma flor que simboliza a vida. E aí, qual bandeira da Terra você prefere, hein? Já que nenhuma é oficial, você também pode criar a sua. Que tal? E aí, manos e minas do quintal? O rap de hoje é sobre a Amazônia. Solta o som, DJ! É a maior das florestas tropicais, que tem milhares de espécies de animais. Cobra, onça, jacaré e gavião. Lá só não vive o leão. Árvores pequenas, médias e gigantes, plantas medicinais e exuberantes. Nela corre o maior rio que existe, mesmo assim vive tão triste. A maior floresta do mundo pede a nossa ajuda. Ela chora com tanto desmatamento, isso é muito sofrimento. A maior floresta do mundo pede a nossa ajuda, onde todos os animais vão viver se ela desaparecer. É, pessoal, se você não lembra, o maior rio do mundo é o Rio Amazonas. Até o próximo rap. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Olá, muito boa tarde a vocês, famílias, professores e professoras que acompanham a mais uma de nossas aulas. E claro, a você, maravilhosa estudante do 5º ano. Eu sou Lilian Barbosa, professora da Rede Pública. E olha, para essa aula de hoje, que vai ser de ciências, olha só quem eu trouxe de convidado para essa aula. Professor Joelson. Boa tarde, alunos do 5º ano. Olá, professores, pais. Boa tarde. Obrigado, professora Lília. E vocês já devem ter visto, olha, quem está aqui bem pertinho de mim, não é mesmo? Por que será que o Gersinho está aqui tão pertinho da gente? Quem é que lembra aí o que vai envolver esta aula de hoje? Eu vou ficar de olho aqui, professor. Fica de olho no chat para ver se eles recordam do que vamos falar na aula de hoje. E então, hein, alunos do 5º ano, alunas do 5º ano? Muita empolgação porque o Gersinho está na aula, várias pessoas já apontaram, vários alunos apontaram em seus comentários. Olha o Gersinho. Muito bom. Corpo humano. Exato. O Samuel apontou. Isso mesmo. Será que a gente vai falar de todo o corpo humano? O corpo, várias pessoas apontando o corpo humano, sistema respiratório talvez, sistema digestório. Ah, então, Oráculo, por favor, coloca na tela, por favor, a habilidade. Vamos lá, pessoal? Para a habilidade. Título da nossa aula, como funciona o sistema digestório? Disciplina Ciências Físicas e Biológicas. Eu sou Lilian Barbosa e o professor Joelson Lima. A nossa habilidade, identificar e registrar de diferentes formas, ilustrações, vídeos, simuladores e outros. O processo de digestão dos alimentos, considerando o caminho percorrido pelos alimentos no sistema digestório ou pelo gás oxigênio no sistema respiratório. Já vimos que vamos ficar aqui, ó, com o sistema digestório. Anotem, tirem print e foto, participem conosco e depois publiquem nas redes sociais dos pais de vocês. Como vocês viram, e para retomar aí o que nós já vimos na aula anterior, de onde é que vem a energia, pessoal, para fazermos aí todas essas atividades? E olha, eu separei aí o que nós fizemos aqui, junto com o 5º ano. Então, uma aula que foi um show, que inclusive tinha lá, não é? Deu samba no pé, o nosso vulcão, que por acaso está entrando em erupção até hoje, aquele paraquedas que desceu voando aqui no estúdio, e o carrinho movido a justamente apenas o ar. Da onde vem? O que eles estão dizendo? A Isabela escreveu comida. Exato, vem dos nossos alimentos. É isso mesmo, de cada um dos nossos alimentos é que vem essa energia. Então, nós já sabemos que o processo de digestão começa onde, pessoal? Na boca, isso mesmo. E para isso, vamos recordar então quais são os órgãos que participam desse processo? Vamos lá. Temos aqui, olha, o caminho dos alimentos e os órgãos. Então, o alimento, ele entra lá, já vimos que a digestão começa na boca, não é mesmo? Entra pela boca, desce um pedacinho ali da nossa, que está bem marcadinho aqui, olha, da nossa laringe, percorre o esôfago até chegar no nosso estômago. De lá, ele caminha, não é mesmo, para o intestino delgado, que é esse aqui, olha, depois para o intestino grosso, até sair pelo intestino reto, que é o caminho do alimento. Estas partes aqui, estes órgãos, não é? Que estão interligados, o alimento não passa por eles. E nós vamos ver isso bem direitinho. Mas, olha só, além do alimento não passar por ele, mas eles são muito, muito importantes para todo esse processo. E para isso, olha só, vocês já devem estar ouvindo aí, não é mesmo? O que nós vamos utilizar, que vocês ficaram encantados na aula passada. Então, Oráculo, por favor, coloca na tela o aplicativo que nós vamos fazer e vamos fazer uso na aula de hoje novamente. É o aplicativo que vai mostrar o nosso processo de digestão. Quem lembra desse processo de digestão, pessoal? Deixa eu ver, olha, o Matheus, os professores estão dizendo que lembram sim, desse processo de digestão. Então, vou pedir agora para vocês olharem aqui o nosso aplicativo que já está aí fazendo todo o barulho que faz internamente, vocês viram? E hoje com o som super aí aguçado, não é mesmo? Bem alto. Olha só, aquele nosso boneco que nós podemos ver, eu vou ampliar um pouquinho, olha,
os órgãos e vamos vê-los por dentro. Olha só, assim como vimos na aula passada, olha. Olha por dentro, se pudéssemos ver. E então, olha, tem gente dizendo, vamos alimentar? Vamos. Então, olha, vocês lembram que o processo de digestão começa onde? Na boca, olha só. A Stephanie lembrou que era na boca, o Iago, a Aline. Exatamente. O que mais, pessoal? O que vocês querem dar? Olha, tem gente que a semana passada quis dar pizza, não é? Nós demos pizza para... Olha, pode ser aqui o Gercinho, não é? Demos pizza, mas vocês estão ouvindo o soluço? Por que será? Porque eles estavam comendo muito rápido, não é mesmo? Olha, e um docinho, será que vai bem? E olha, frutas, vai bem, mas em excesso não. E agora nós vamos ver cada uma dessas partes, tá? E nós já vimos a parte da boca. Hoje nós vamos olhar, olha só, lembra lá o que acontece no nosso estômago? O alimento, ele cai justamente no estômago, olha lá. Ele é, levado até o estômago e fica lá aonde? Olha o que acontece, tem todo um processo de outros líquidos de dentro do estômago que vão misturando, não é? Aquele alimento que já foi mastigado e já era uma massa e agora ele vira uma pasta que vai sendo encaminhada para onde? Olha só, agora, pessoal, é o sistema digestório visto bem de pertinho e um outro órgão. Quem sabe que órgão é esse? Depois que o alimento sai lá do estômago, para onde ele vai? Eu falei sobre isso. Para onde vai? Olha, tem gente lembrando aí, exatamente, para o intestino delgado. E olha o que acontece no intestino delgado. Quem sabe dizer ou quem já viu o que acontece? Gente, aqui no intestino delgado, os alimentos vão recebendo, que agora já não é mais, o alimento, ele já está uma pasta, vai recebendo diversos líquidos que vêm da onde? Lá do pâncreas, que a gente viu que é importante, do próprio fígado, da vesícula biliar. E olha o que acontece, pessoal. Bem de pertinho, vocês vão ver esse processo de absorção. Então, reparem que os alimentos vão entrar, olha só. Vocês estão vendo os alimentos entrando? E justamente nessa parte aqui, que parecem uns pelinhos, assim, uma viscosidade, olha só, o alimento, ele vai sendo o quê? Absorvido. E é aqui que tem toda aquela parte dos líquidos. Estão ouvindo essa absorção dos alimentos? Olha só. E quem é responsável para levar todos esses nutrientes para todo o nosso corpo, pessoal? O sangue. Reparem que aqui, olha só, nós temos os capilares, tá? Olha, o alimento sendo absorvido e justamente o sangue levando todos esses nutrientes, vitaminas para todo o nosso corpo. E depois, o que não é aproveitado, o que é que acontece, pessoal? O que não é aproveitado pelo nosso organismo, ele vai para onde? Justamente para a parte do intestino grosso. É isso mesmo. Mas será que acontece alguma coisa importante, professor Joelson? Será que eles vão lembrar e apontar então no intestino alimento, grosso? Ele já foi sofrendo diversas transformações. E olha só, no intestino grosso a gente já tem como o bolo fecal. Reparem aqui o que acontece, olha só, nessa absorção de água. Vocês estão percebendo, olha, uma água, não é? A água aí, a parte líquida, está sendo absorvida também. Então é também tem absorção nessa parte da digestão, professora Lília? De água e sais minerais. E também é levado para todo o nosso organismo, por onde? Pelo sangue, tá? É o sangue que vai levar para todo o organismo todos os nutrientes que nós precisamos. E então, curtiram aí? Eu tenho certeza que sim. E reparem, esse então é o nosso sistema digestório como um todo. Viram aí que importante? Mas, professor Joelson, será que é só isso na aula de hoje? Eu acho que eles já perceberam que não, professora, porque alguns já apontaram que tem algumas coisas na bancada e para que vão ser usadas. Então, vou desligar aqui e olha só, nós vamos agora para parte justamente da nossa lousa. Voltaremos aqui com ela. Reparem só, gente,
Antes de iniciarmos aí, já quero agradecer lá o Michael, que foi o aluno que fez aquele desenho no começo, viu, Michael? Um beijo para você. E agora sim, vamos então para a parte dos experimentos, que eu tenho certeza que vocês estão aí ansiosos. Temos uma pergunta: como o alimento caminha pelo tubo digestório? Como é que será que isso acontece, hein, professora Lilian? Então, olha lá, Murilo, Yara e Maria Fernanda conversavam sobre essa questão. Então, beijo aí já para os três. Um disse: Eu acho que ele cai. A outra falou: eu acho que não cai. Que tal uns experimentos para descobrirmos? E então, preparados aí para esses experimentos para descobrirmos? Olha, tem gente dizendo que sim, sim. Pessoal, o nome do aplicativo vocês pegam depois, tá? Que é da Tinibop e é bem bacana e depois vocês podem rever a aula. Vamos agora para esses experimentos. Para descobrir, então, o alimento cai? Será que depois de ingerir, de passar pela boca, ele cai? Será que cai? É a gravidade que leva ele Não é? pro estômago? Será, pessoal? Vamos descobrir isso na aula de hoje? Então, olha só. Nós temos, então, 2 experimentos. Eu já vou deixar os 2 aqui na tela para nós fazermos um. Não, vamos fazer um e depois na sequência o outro. Então, olha lá. Primeiro experimento. Pegue ali algum alimento líquido. Procedimento: mastigue ou engula o alimento e, simultaneamente, coloque a mão no pescoço. E depois, sinta o que acontece para responderem como o alimento caminha. Então, nós temos aqui, olha, 2 copos, tá bom? Com água. Então, nós vamos beber a água e é para vocês aí de casa, por favor, já peguem aí a água que deve estar do ladinho de vocês, não é? Que são organizados aí. E nós vamos, então, fazer esse procedimento. Tomar, ouçam, então, saúde aí, ouçam e, tem que colocar a mão aqui no pescoço. Vamos lá? Quem sentiu? Tem gente que... eu peguei o meu chá. Muito bem, Luísa. Que bom que você pegou o chá. E o que vocês sentiram? Vocês sentiram alguma coisa? Movimento, disse o Héctor, o Eduardo. Teve um movimento, o João Paulo também apontou. Exatamente. Então, olha, nós vamos falar, então, já fica aí com essa ideia. Vamos para o segundo experimento. Olhem só. Segundo experimento. Meia calça, bolinhas de isopor. Nesse caso, nós substituímos aqui, olha, por bolinhas de tênis. E o que é para fazer? Coloque a bolinha de isopor na meia e depois faça a bolinha deslizar pela meia, empurrando-a com os dedos, não é? Com a mão. Então, olhem só, já temos aqui nas nossas mãos, pessoal, olha só, meia calça e a bolinha. A bolinha é justamente o quê? O alimento, não é? Então, qual é a ideia? A gente precisa fazer o alimento caminhar. Então, olha, empurrando, reparem. Será que é fácil? Será que vai sozinho, cai? Não cai. Então, olha, o que é que está acontecendo? Olha, muito bem, a Sofia perguntou se a meia é o esôfago. Isso mesmo, então, olha, vocês já perceberam aí que a meia faz esse caminho exatamente. Ela simula aí o esôfago. E viram só? Não é fácil, não vai caindo. Olha, tem que fazer o movimento para que, de fato, o alimento possa, não é, percorrer esse tubo. Então, pessoal, vocês já devem ter percebido aí o que nós lançamos de desafio. Quais foram as observações? Justamente, engolir, né? Ao engolir ali o alimento, seja líquido ou sólido, não é? É possível sentir, olha só, o movimento peristáltico, é esse movimento, olha que nome engraçado, não é mesmo? Movimentos peristálticos, feito pelos músculos do esôfago. O mesmo pode ser visto com a bolinha sendo empurrada. E quais são as nossas conclusões para aquela pergunta? Como o alimento caminha pelo tubo, não é? Como o alimento caminha pelo tubo digestório? Então, a partir do quê? Destes movimentos. Quais são as nossas conclusões? Justamente, os músculos do esôfago, eles se contraem de forma parecida justamente com a meia, para levar aí o alimento até o estômago. Esses movimentos ocorrem em
todos os órgãos do sistema digestório. Olha que bacana. Quem sabia disso? Alguns sabiam, outros não. Então, professor Joelson, vira ali a nossa primeira plaquinha. Já passamos, então, olha, pela boca e passamos pelo esôfago. Quem sabe qual é o próximo para antecipar? Quem imagina aí? Olha, não sabia, gostei muito. Muito bom, sensacional, Ana Luísa, Melissa, Milena. Rafael disse que é estômago. Exato. Gabriel, Cauã. Então, vamos ver agora um pouquinho do que pode acontecer aí, não é mesmo? No nosso estômago. Será que vocês já pararam para pensar sobre isso? Vamos ver o que acontece no nosso estômago? Estou curioso, professora. E antes disso, só fica aí bem claro, hein? A gente, de repente, pode ter aquela sensação de que o alimento, não é mesmo? Ele cai e, na verdade, ele não cai, tá? É um movimento peristáltico e a gente só domina a primeira parte, até a gente engolir. Depois que engolimos, olha, é um movimento por conta do nosso próprio corpo, de todo o sistema. Nós não temos mais o domínio sobre isso. Bacana, não é mesmo? Então, vamos agora para essa parte que vocês já trouxeram, o estômago. Temos outra situação. Milena Beatriz, Arthur Gustavo, Luna Thaís e Davi Henrique conversavam sobre os questionamentos. É possível simular as transformações dos alimentos? É possível perceber o que acontece dentro do nosso organismo? Uma das meninas riu, né? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu não tenho certeza. Na dúvida, vamos fazer uns experimentos? E então, pessoal, alunos aí do 5º ano, vocês querem saber o que acontece dentro do nosso corpo? Será que vocês já pararam para pensar? Será que é possível, então, simular aí o que acontece, essas trocas e essas transformações de alimentos? O Sim. Lucas e o Davi, sim, Giovana e mais uma porção de muito alunos bem. do 5º ano. Então, vamos lá? Próximos experimentos. Então, o experimento 3. O que é que nós temos que fazer e o que precisa? Lembrando que a nossa pergunta, né, 2 perguntas são, ó, é possível simular as transformações dos alimentos e perceber o que acontece dentro do nosso organismo? Vocês já disseram que sim, mas como? Então, experimento 3. Um pouco de leite, um pouco de vinagre. Coloque o leite no copo e adicione vinagre. Então, olha só, pessoal, nós já colocamos aqui, olha, o leite no copo, tá? Tá vendo que ele tá bem líquido? E vamos jogar agora, olha só, o vinagre. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer, alunos do 5º será? ano? Quem sabe dizer aí? Vai se transformar, disse o Gabriel. Olha, gente, ó, não sei se vocês perceberam, estava bem líquido. E Mudou olha de só, cor. ele mudou de cor. O Gabriel já percebeu que mudou de cor. Ó, e mudou de textura. Vocês estão vendo aqui, olha? A Júlia escreveu, vai talhar. Vai talhar, isso mesmo, olha só. E Vai coalhar, disse o Cauã. Talhar, exatamente. Pessoal, e olha, será que é isso então que acontece no nosso estômago? Quando os alimentos, né, que já estão ali, uma massa, quando ela chega ao estômago e recebe alguns líquidos, né, ali dentro do estômago, alguns ácidos. E aí ela muda de forma. E se transforma? Então, já fizemos aqui, olha, o estômago. Quem é o próximo? Quem sabe? Deixa eu ver. Depois de passar pelo estômago, então... Vamos para onde? Quem lembra? Intestino. Qual deles, pessoal? Nós temos 2, hein? Delgado. Intestino delgado. Ana Luísa. Gente, vocês estão Isso. mandando muito bem. Olha, eu vou ter que dizer, então, pessoal, sensacional a participação de vocês. Sensacional, incrível. Então, vamos ver o que acontece, não é? Bem de pertinho ali, dentro do intestino delgado. Olha lá, experimento 4. 2 copos com água, óleo de cozinha e detergente. Procedimento: coloque óleo nos 2 copos com água. Em um deles, acrescente detergente e agite. Então, olha, nós já temos aqui, olha, na bancada, os 2 com água. Vamos colocar óleo. Em um
um deles, nós temos que colocar o quê, professor? Detergente. Viram aí, olha, que a mancha de óleo, não é? Ela se espalha e ela fica toda por cima. Mas e se nós colocarmos um pouquinho de detergente? Será que vai fazer diferença? Alguma coisa vai mudar, será? Tem a questão da cor, tudo bem. Mas será que tem a questão? Olha só, quem já está vendo o que acontece? Vamos Mudou agitar? a cor. Mudou a cor. Vão Ó, se misturar, alguém disse. Pietro, olha lá. não sei, disse a Maria Alice. Não sei, disse a Maria Alice. Reparem, pessoal. Vocês viram aqui, olha, o que começa... Claro, O fez óleo bastante... vai se espalhar, disse o Cauã. fez bastante espuma. Só que, olha, reparem só que a gente já não consegue ver o que a gente continua vendo aqui, olha. A parte inteira do azeite está toda por cima, né, do óleo. E nesse outro tem espuma e a gente já não vê mais esse óleo. Vamos então descobrir por que isso acontece e o que isso significa? Vocês viram lá, olha, as observações que o vinagre talhou o leite, como vocês disseram. Exatamente. No copo com detergente, as gotas ali de óleo, elas ainda, olha só, não só pequenas, mas como elas praticamente ali desapareceram, não é? Conclusões. O processo semelhante ao que ocorreu no leite com vinagre acontece com os alimentos e o suco gástrico produzido pelo nosso estômago. Por quê? Porque ele vai quebrando as moléculas grandes em partes, não é? Dos alimentos em partículas cada vez menores. Isso mesmo. E o que aconteceu ali no nosso intestino delgado? Assim como o detergente, a bile, pessoal, que é produzida lá pelo fígado, lembra da bile? É um suco ácido que transforma as gorduras em gotículas muito pequenas, facilitando então a digestão. Olha só que importante O Alain isso. escreveu, dilui a gordura. Exatamente. Então, agora, olha, já passamos aqui pelo intestino delgado. O que falta, pessoal? O grosso. Exatamente. Yasmin. Muito bem. Então, olha, vamos ver esse último experimento. E para esse experimento, pessoal, é bem simples. Vejam só. Precisamos aí de um pote com água e uma esponja. O que teremos que fazer? Colocar água no pote e depois... Tá bom? Ó, vejam aí quanto de água a gente tem aqui. Vamos colocar a esponja dentro do pote com água. O Luan falou que a esponja vai absorver a água, professora. Ah, será que é isso que vai acontecer? Será que a esponja vai absorver a água? E por que isso tem uma relação? Vocês viram, inclusive, na parte do nosso aplicativo, não é? Vocês viram aí o que aconteceu. O que aconteceu? A Maria falou, igual no intestino grosso. Exato. Olha, vocês vão vendo que a própria esponja, ela vai mudando, não é? De cor e vai reduzindo aqui a quantidade da nossa água. Justamente, aqui tem bastante água, poderia ser menos, mas olha só, o que é que acontece? A gente vê esse último processo de absorção de água, tanto dos alimentos, quanto, né, quando a gente toma líquidos enquanto a gente come, que não é muito aconselhável, mas ao longo do dia todo aquele líquido, ele vai sendo, não é, absorvido e justamente aqui, olha, no nosso intestino grosso, reparem só. No nosso intestino grosso. Então, Arthur, que pediu aí para falar o seu nome, é isso mesmo. E é isso que acontece no nosso organismo. Então, aquela nossa pergunta inicial, é possível simular as transformações dos alimentos e perceber o que acontece dentro do nosso organismo? Sim ou não? Sim, muito bem. E olha que delícia que vocês estão amando. Vi um pessoal aí dizendo que gostou muito da exatamente, aula, que muitas gostou muito da mensagens, aula, professora que ama a Lívia. gente. Nós também amamos estar aqui. E nossa aula está chegando ao fim. E olha, vamos fazer aquela parte que é a nossa retomada da aula. Antes disso, a observação, porque eu já fui explicando, não é? A esponja absorveu a água, justamente o que acontece no intestino grosso, aonde absorve as vitaminas, sais minerais e parte da água que estava nos alimentos. Agora sim, essa parte final, que exploramos aí o processo completo de digestão em nosso corpo, considerando o caminho percorrido pelos alimentos no sistema digestório. Por favor, depois vocês podem ler mais sobre o assunto,
complementar aí, discutir com a gente, trazer curiosidades e conhecer novas. E claro, agora vocês têm esse canal aqui para poder fazer as avaliações, tá? Das nossas aulas e dar esse feedback. E uma coisa sensacional que eu acho que eles não sabiam e eu vou contar que já é uma curiosidade. Pessoal, imaginem só que vocês aí, crianças, têm uma média de 6,5 metros que esse alimento precisa percorrer saindo da boca até não é ser eliminado pelo corpo. Foi um prazer enorme estar aqui. E ó, um beijo e até a próxima. Conseguimos digerir muitas informações Muitas. incríveis. Tchau! Tchau, pessoal! Boa tarde, turminha do 5º ano. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é a professora Aline Gaki. E estão todos preparados para a nossa última aula da semana? É isso mesmo, #sextou. A última aula da semana, matemática. É isso mesmo, galerinha. Todos prontos? Já vão lá pegando material para suas anotações. Vocês já sabem como funcionam, né, galera do 5º? Então, ótimo. Vamos aqui no recadinho, no detalhe. Quero mandar um beijão a todos da escola Carlos Giulieto, a todos da escola Jardim Campestre, a todos que compõem a escola Professora Arlete Heloísa Ferreira Teixeira e a todos que compõem a escola Yolanda Bernardini. E hoje eu também quero mandar um beijão super especial a todos os professores. Todos, sem exceção. Os professores que estão se reinventando para trazer um pouquinho de educação a todos os nossos pequenos e que não estão esmorecendo com tudo que está acontecendo e se esforçando ao máximo para cumprir o nosso papel. Certo? Um beijão a todos os professores. Certo? Vamos lá? Galera, mesma habilidade de ontem, mas assunto diferente, tá? Ontem acho que vocês já sabem o que a gente falou, né? A gente falou de comparação de frações. Então tá, se ontem foi comparação de frações e é a mesma habilidade, do que será que a gente vai falar hoje? Vou colocar a habilidade na telinha, vamos lá? A habilidade na telinha, EF05, MA05. Comparar e ordenar números racionais positivos. Representações fracionária e decimal, relacionando-os a pontos na reta numérica. Galera, o nome da nossa aula, inclusive, ó, tá ali em cima já. Então, ontem nós fizemos a comparação de algumas frações e utilizamos a representação gráfica, né, as imagens, e também aprendemos algumas regrinhas. Hoje nós vamos fazer, ó, vem aqui comigo na telinha que eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer a comparação de números decimais, tá? Hoje é essa parte da habilidade que a gente vai trabalhar. A gente volta com essa habilidade depois, na segunda-feira, mas aí a gente vai explorar um pouco mais a reta numérica. Hoje a gente vai aprender como é que faz e compara números decimais. Mas galera do 5º ano, vamos comigo aqui. A gente já falou sobre número decimal antes. E o que são os números decimais? Será que vocês lembram? A gente já conversou. Coloca aí para mim no chat quem é que lembra o que é o número decimal. E aí? Será que vocês sabem o que é o número decimal? Olha, eu vi um aluno colocou #sextou no centro de mídias. Sextou com a professora Aline Gaki. Sextou matemática, sextou no centro de mídias. Olha, números com vírgula. Teve uma professora que falou, mas passou muito rápido. Vocês estão rápidos no chat hoje? Quem mais? A Proestela colocou números com vírgula. Estão arrasando. É isso mesmo. Números com vírgula. Vamos lá? Vamos começar. Mão na massa. Alguns alunos do 5º ano participaram de uma corrida. A tabela a seguir mostra a distância que cada aluno percorreu. Galera, vamos lá. Dá uma olhadinha nessa tabelinha comigo. Nós temos o Lucas, que percorreu, ó, primeiro, todas essas distâncias estão em quilômetros, tá? Quilômetros, tá? Então, vamos lá. O Lucas percorreu 2,5 km. O Enzo, 1,4 km. O Pedro, 2,1 km. E o Marcelo, 1,2 km, certo? Essa é a distância. Esses aqui são alguns alunos que participaram dessa corrida. E essa foi a distância que eles percorreram. Até aí, tudo bem?
tudo certo? Observaram. E observaram já que essa tabela é composta de números decimais, certo? Então, vamos lá. Organize uma tabela em ordem decrescente com os dados coletados da corrida. Olha que fácil, eu estou com a tabelinha da corrida do lado e a gente só vai preencher a tabela em branco com a ordem decrescente. Pessoal, qual é a ordem decrescente? É a ordem que desce, tá? Eu só queria enfatizar aqui para vocês, vamos aqui no detalhe. No detalhe, eu queria enfatizar para vocês que muitas vezes a professora facilita a linguagem. Mas não é porque eu não sei a linguagem mais rebuscada, mas é porque eu acho que facilitar a linguagem para os alunos facilita o entendimento, certo? Então, muitas das vezes, eu deixo uma linguagem mais simples. Como agora eu falei de decrescente, e aí já dei a diquinha, é a ordem que desce. Eu acho que com essas diquinhas, essas brincadeiras e essa linguagem mais simplificada, fica mais fácil do aluno internalizar o conceito, certo? Vamos lá? Então, vamos lá. A gente vai preencher essa tabelinha aqui do lado, quer dizer, atrás de mim, com essa ordem aqui do ladinho, aqui, ó, a distância que a galera correu, que os alunos correram, mas em ordem decrescente, tá? Para vocês, qual é o aluno que vem em primeiro? Que aluno eu vou colocar aqui em primeiro? Será que vocês sabem? Olha, o Arthur falou que é o Lucas. A Pro Maria disse também que é o Lucas. O Rafael falou que é o Lucas. Ótimo, a grande maioria está dizendo que é o Lucas. E tem aluno que já colocou a sequência completa, que já se adiantou, hein? Mas vamos colocar o Lucas aqui, pessoal. Vamos lá? Lucas, qual foi a distância que o Lucas percorreu? 2 quilômetros e 500 metros. Após o Lucas, a gente vai preencher com qual aluno do quinto ano? Com Pedro? A grande maioria está dizendo que é o Pedro. Será? A Lara disse que é o Pedro, o André disse que é o Pedro, Luíde, que é o Pedro. Ótimo. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá? Aqui, ó. Certo? Pedro, com 2 quilômetros. A caneta deu uma falhadinha, para vai reescrever esse número. Vamos lá. 2 quilômetros e 100 metros. E após? Após o Pedro, quem é? Olha, já estão falando. O Enzo, Pro. A Jennifer, o Pedro, o Samuel, o Thomas. Todos estão falando que é o Enzo. Então, vamos lá, pessoal. Enzo com 1 quilômetro e 400 metros. Ó, a caneta já começou a trocar de cor, hein, pessoal? E, por fim, com quem que eu vou colocar? Quem eu vou preencher essa tabela? Marcelo? Marcelo. Isso, pessoal, vamos lá? Ó, o Marcelo está aqui. Marcelo com 1 quilômetro e 200 metros. Ótimo. Então, a primeira parte, que seria colocar os números decimais em ordem decrescente, nós colocamos. E qual foi o movimento que a gente utilizou para identificar quem vinha primeiro e quem vinha depois? Tudo isso a gente tem que pensar, porque a gente criou um critério, certo? Qual foi o critério que a gente criou, que nós criamos aqui, para identificar quem que vinha primeiro e quem que vinha depois? O Arthur colocou que era a distância, mas, Arthur, eu estou falando de comparação. Então, qual foi o critério que eu usei? Será que vocês já pararam para pensar? A ordem, a Ana Luísa falou, a ordem, Pro. Então, vocês analisaram os números, analisaram as distâncias, e aí compararam, né, os números, e aí criaram a ordem, certo? Ó, a grande maioria está dizendo que era a ordem. Isso mesmo, pessoal. Vamos lá. Então, ó, aqui a gente olhou os números inteiros. Primeiro, a gente avaliou os números inteiros, que são os números que vêm antes da vírgula, certo? E aí, professora, mas esses dois aqui, ó, o Lucas e o Pedro, os números inteiros são iguais. Então, como é que você fez? Calma, a gente vai chegar lá. Vamos passo a passo, certo? Então, vamos aqui a próxima, ó.
A gente vai falar agora de primeiro das partes inteiras, tá? A gente vai falar primeiro das partes inteiras, depois a gente vai para a parte decimal. Vamos lá, a parte inteira é super fácil, ó. Presta atenção. Para comparar números decimais, temos que comparar primeiro as partes inteiras. O que a gente chama de parte inteira é aquilo que vem antes da vírgula. Então, aqui, ó, vamos nesse caso aqui. Nesse caso, ó, vamos lá. 11 inteiros e 45 centésimos. 9 inteiros e 27 centésimos. Qual desses dois aqui é o maior? É fácil, hein, pessoal? Eu sei que eu estou perguntando aqui, mas eu sei que vocês vão arrasar. Porque essa está bem fácil. Qual que é o maior? O pessoal parou de responder. E aí, pessoal, vamos lá? Ah, agora sim. Vocês dão um tempinho, né, para eu achar que vocês não estão aí. Aí vocês começam a arrasar jogando a resposta, né? Isso mesmo, todos estão certos. Porque a gente tem que olhar aqui, ó, a parte inteira. Qual é a parte inteira? Aqui eu tenho 11 e aqui eu tenho 9. 11 é maior que 9. Portanto, 11 inteiros e 45 centésimos é maior. Se eu for usar o símbolo que eu já ensinei para vocês, o símbolo de maior e menor, eu vou deixar a boca aberta para cá, ó. Certo? Então, 11 inteiros e 45 centésimos é maior que 9 inteiros e 27 centésimos. Vamos dar uma olhadinha no de baixo? Tá bem fácil, hein? Qual é o maior? 8 inteiros e 36 centésimos ou 12 inteiros e 36 centésimos? Qual desses dois é maior? Olha, já estão colocando a Emily, a Yasmin, Matheus, Igor, Larissa, todos colocando a resposta certa. Na verdade, a grande maioria do quinto ano já colocou a resposta certa. É isso mesmo, a gente tem que avaliar aqui, ó, a parte inteira do número. No caso, já expliquei para vocês, eu vou usar o símbolo de maior e menor, a boca sempre abre para o maior, então a boca vai abrir aqui, ó. Certo, galera? Vamos aqui no detalhe? Vem no detalhe aqui comigo. Pessoal, vou reforçar. Professora, você está dizendo, então, que para comparar os números decimais, eu tenho que primeiro olhar o número da parte inteira. Aquele número antes da vírgula, primeiro que eu tenho que analisar ele, é isso mesmo. Quando você for comparar números decimais, a primeira coisa que você vai olhar é o número que está antes da vírgula. E aí você vai analisar, é maior, é menor? Se nesse caso, como aqui está na nossa telinha, um já for maior que o outro, você já descobriu qual é o maior. Você já conseguiu fazer a comparação e já descobriu qual é o maior. Mas, professora, e quando a parte inteira for igual? O que eu faço? Agora é o nosso próximo passo. É isso que eu vou explicar para vocês. Vamos lá? Olha, alguém falou para deixar essa parte resolvida mais um tempinho para tirar um print. Oráculo, coloca na telinha. Isso, ó. Vou contar até 5, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Vamos lá. Como descobrir qual é o maior quando os números inteiros são iguais? Essa é a pergunta. Vamos lá? Vamos pegar o caso do Lucas e do Pedro? O Lucas e do Pedro. A parte inteira é igual, certo? A gente já falou lá no comecinho que as duas partes são iguais. Então, agora a gente vai ter que analisar a parte decimal, tá? Porque a parte antes da vírgula é igual. São 2 inteiros para os dois. Pedro andou 2 quilômetros. Lucas andou 2 quilômetros também. Então, a gente vai ter que analisar a parte decimal agora. Então, vamos lá, pessoal. Analisando a parte decimal, vou colocar aqui, ó. Fica fácil, pessoal. Eu quero facilitar para vocês, então vamos lá. Analisei a parte inteira. Analisei a parte inteira. É igual? Eu excluo. Não é que excluir de tirar, mas eu não olho mais. Eu excluo nesse momento. Então, eu vou para a próxima casa, certo? Que é a casa que vem depois da vírgula, a casa do décimo. Pessoal, aí fica fácil. Eu tenho o Lucas que andou 500 metros e eu tenho o Pedro que andou 100 metros. Quem andou mais? Tá fácil. Foi o Lucas que andou 500 metros. Aqui, ó. Quando a gente anulou, né, essa primeira casa,
Aí fica fácil de descobrir qual é o maior. Esse daqui, pessoal. Vamos lá, vou arrumar de novo para vocês aqui. Então, para super facilitar, esse é maior. A gente avaliou que o inteiro era igual, anulamos e fomos para a próxima casa, que é a casa dos décimos. Fácil, né, pessoal? Tem uma regrinha? Tem uma regrinha. Vou passar para vocês, vamos no detalhe. Quando os números inteiros são iguais, devemos olhar para o próximo número, no caso da corrida, na casa dos metros. Se fosse um número decimal qualquer, seria a casa dos décimos. Deu para entender? Então, quando os números inteiros são iguais, devemos olhar para o próximo número. No caso, para o número depois da vírgula. No caso da corrida, foi metros, a parte que compreendia os metros. Mas se fosse um número decimal qualquer, seria a casa dos décimos. Tudo certo por enquanto? E aí? Todo mundo conseguindo entender? Isso mesmo. Vamos continuar, pessoal. E agora, em relação aos números abaixo, qual é o número decimal maior? Qual é o maior número decimal aqui desses dois? Em relação a esses dois que estão aqui embaixo. E aí, pessoal? Lembrem das regrinhas que eu acabei de falar para vocês. E aí, vamos fazer assim? Ah, não. Eu ia colocar primeiro o número e segundo número, mas vocês escrevem o número no chat. Acho que fica mais fácil assim. Ah, muita gente já dando a resposta certa. Não vou falar ainda qual é a resposta, mas vou dizer o nome de vocês. Flávia, Gabriel, Manuela, Prosílvia, Pedro Henrique, Laura, todo mundo dizendo a resposta certa. Vamos analisar comigo? Vem cá. Casa antes da vírgula, que compreenderia a parte inteira, está zerado. Não tem nada, certo? Então, a gente vai para o próximo número. Galera, tá fácil, hein? Eu tenho certeza que vocês vão analisar tudo super fácil depois daqui. Olha aqui a casa do décimo. Olha aqui a casa do décimo. E aí, pessoal? A casa do décimo aqui, eu tenho o número 1. E aqui eu tenho 0. Aí fica fácil. E como a grande maioria do chat disse, realmente aqui, ó. Esse é o maior. Vocês acertaram. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá. O 0 aqui está zerado, vou repetir. E aí depois a gente vem o decimal. Aqui na parte decimal, eu tenho 1 aqui e aqui eu tenho 0. Então, aqui já me diz que esse primeiro é maior. Certo? Até aí, tudo bem? Vamos, então, para o próximo? Vamos para o próximo desafio. Podemos utilizar o quadro de valor para identificar qual que é o maior e qual que é o menor? Sim, a gente pode. É só a gente encaixar o número no quadro de valor. Certo? Vamos encaixar esses dois aqui? Então, vamos lá. A gente sabe que parte inteira está zerada, mas a gente vai preencher o quadro sem problema nenhum. Vamos lá. 0. Certo? E aqui também, 0, sempre embaixo de vírgula, principalmente quando a gente está falando de número decimal. E aí, pessoal? O primeiro número, que é o número que vocês falaram que era o maior, que sim, ele é o maior, ele vale 187 milésimos. Já o número de baixo, que é o menor, 97 milésimos. Portanto, vocês têm total razão. Esse aqui é o maior número. Certo? Até aí, tudo bem? Dá para a gente aumentar, talvez, um pouco mais a dificuldade? Eu vou colocar uma outra situação para vocês. Observe essa situação. Aqui eu tenho algumas dicas para passar. É legal que vocês prestem bastante atenção aqui, hein, pessoal? E aí? E aí, o primeiro número é maior, o segundo número é maior. E aí, na opinião de vocês agora, qual é o maior número? Quero ver chegando as respostas. Eu só vou dar dica a hora que começar a chegar as respostas. E aí, a Manuela deu a resposta correta. Prokelly também deu a resposta correta. Jennifer. Tem uma galera dando a resposta errada. Primeiro que isso não tem problema. Vamos lá, galera. Não tem problema dar a resposta errada nesse momento. Essa aula serve para aprender. Então, não tem problema de se equivocar nesse momento.
porque a gente vai aprender a maneira correta. Mas por que tem alguns alunos dando a resposta errada? Porque a gente tem uma diquinha para essa situação. E agora a situação mudou. Se mudou, gera dúvida. E aí, se gerar dúvida, é a hora que a Pro tira, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui, se vocês percebem, nós temos quantidades de casas decimais diferentes. Aqui eu tenho só 2 casas decimais após a vírgula. E aqui eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Vamos então para a minha dica aqui embaixo. Prestem bastante atenção. Reescreva os números completando e igualando as casas decimais. Essa é a primeira dica. Eu tenho que igualar essas casas decimais. Vamos lá, eu vou fazer junto com vocês aqui, hein? Então, aqui eu tenho 2 casas e aqui eu tenho 3 casas. Eu vou ter que igualar todo mundo a 3 casas, certo? Então, vamos lá. Pro, que número eu uso para igualar as casas? 0, galera. Sempre 0. Quando eu quero igualar casas decimais, eu vou sempre utilizar o número 0, tá? Então, vamos continuar aqui. 3 casas, agora decimal. E aqui eu continuo com as 3 casas na parte decimal. Eu igualei. Dá para perceber aqui, ó. Essa é a primeira dica. Vamos para a dica de baixo. Elimine a vírgula e o número na frente dela. Pro, não estou entendendo do que você está falando. Como assim elimina o número da parte inteira? Galera, a parte inteira aqui é a mesma. Isso serve se a parte inteira fosse 5, se as 2 partes inteiras fossem 5, se as 2 partes inteiras fossem 4. Tanto faz. Elas já não são iguais? Você já não chegou à conclusão de que as 2 são iguais? Então você não precisa utilizar. Eu estou dando dicas, certo? Então vamos lá. Elimino a vírgula e os números na frente dela. Se eu eliminar a vírgula e os números na frente dela, eu vou ter e tá ficando mais fácil, hein? Avaliar e comparar qual é o número maior e qual é o número menor. Não tá ficando mais fácil? E aí, por fim, vamos lá. Por fim, eu comparo os números que sobraram. Pessoal, olha aqui. Aqui eu tenho 180 e aqui eu tenho 97. Fala a verdade, se com essa dica não ficou muito mais fácil avaliar e comparar os números decimais. Então, qual que é o maior aqui? Vamos lá? A professora da rabisqueira. Maior. Certo? Vou deixar na telinha mais um tempinho para vocês pegarem essas dicas, mas eu vou repetir enquanto fica na telinha. Primeiro você reescreve os números completando e igualando as casas decimais. Você iguala com o 0, certo? Com o algarismo 0. Depois que você igualou as casas decimais, você elimina a vírgula e o número na frente dela, caso o inteiro seja igual, certo? Por fim, você compara os números que restaram. E aí fica fácil. E aí facilmente vocês descobrem qual é o número decimal maior. Certo? Vamos? Eu quero lançar um desafio. Vamos voltar aqui à telinha. Quero lançar um desafio. Que eu tinha separado aqui. A resposta só vai poder... Deixa eu ver, Oráculo, coloca uma tela em branco. Dá para colocar uma tela em branco para mim? Olha, adoro. Vamos lá. Ótimo. Vamos lá, pessoal. A resposta só pode ser maior, menor ou igual, certo? Vamos lá. Aqui é para a gente colocar a resposta. Maior, menor ou igual. E aí? Comparado ao primeiro, hein? Esse primeiro aqui, ó. É maior, menor ou igual? E aí? Maior? Maior? Pessoal, sim. Vamos lá, eu vou pegar até uma caneta de outra cor. A primeira coisa que a minha dica diz, que você tem que igualar as casas decimais. Aqui nesse primeiro número, eu tenho 2 casas decimais após a vírgula. E aqui eu só tenho uma. Então, eu vou igualar. Igualei. Certo? Lembrando que, já que a parte inteira é igual,
Eu elimino a parte inteira e elimino a parte inteira. Vamos lá? O que que sobra? Sim, o primeiro número é maior. Vamos lá? Volta a telinha, oráculo. Vamos para a nossa atividade do dia. Galera, print na telinha, compare os números decimais abaixo e utilize os sinais de maior e menor. Utilize as minhas diquinhas, galera. Tenho certeza que vocês vão matar essa facilmente. Mande nas redes sociais para mim e marca eu no CMSP. Um beijão para a Lininha, essa fofinha. E aqui está a nossa avaliação do dia. Avaliem de coração, certo? Usando o link ou QR Code, galera. Foi um prazer estar mais uma semana com vocês. Vejo vocês semana que vem. #sextou, aproveite. Tchau!